Vai lá, Gabi, roda com você, manda bala. Olá, Caio, boa tarde. Meu nome é Emerson, moro aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E eu tenho uma dúvida que eu gostaria de perguntar para você, se você pudesse me responder. É o seguinte, a gente sabe que a gente tem que interpretar a Bíblia à luz de Jesus Cristo, e com isso o Velho Testamento ficou para trás em muitos aspectos, né? Tendo Jesus Cristo como a chave hermenêutica que você sempre fala, mas eu tenho uma dúvida com relação ao amor que Jesus Cristo pregou, ou seja, Cristo como sendo amor, aquelas guerras, destruições que havia na antiguidade. A gente sabe que muitas delas foram feitas em nome de Deus, e a gente sabe que foi invenção humana porque Deus se traduz em amor. Só que essa parte eu entendi muito bem, mas aí eu vou bater em outra tecla, que é a questão do Apocalipse, porque no Apocalipse também é um acontecimento futuro que prega praticamente a vingança de Deus com relação àqueles que não aceitaram a Ele. E nesse caso, o Apocalipse se aproxima muito mais do Velho Testamento, naquelas figuras de Moisés, de guerras, de destruição, do que do Jesus revelado no Novo Testamento. Essa é a minha dúvida, que eu queria perguntar para você. Admiro muito vocês aí, o Braulio, ouço vocês quase todo dia antes de dormir. Mando um abraço e um beijo para você. Fique com Deus. Beijo, Emerson. Olha só, querido, é uma boa pergunta, só para dizer que a resposta é muito simples e muito óbvia. Primeiro, o Apocalipse é o livro do juízo do homem sobre o homem, antes de ser qualquer outra coisa, porque, entenda bem, não há no universo nenhuma criatura que consiga ver o juízo de Deus. Não tem. Deus não tem como julgar o homem sem aniquilar o homem. Deus não tem como julgar quem quer que seja sem que a expressão do absoluto descontentamento não dissolva o sujeito do descontentamento. Então o que você encontra no Apocalipse é o ciclo. O Apocalipse é um livro de ciclos. Esse que as pessoas não entendem, infelizmente. Eu vou ter que um dia, eu já expliquei isso horas e horas, dias, meses e anos até, em sequência, mas naquele tempo nada era gravado, não tinha internet e tudo mais. Eu já tive muito trabalho que só entrou no ouvido de alguns que guardaram, mas foi perdido porque não tinha elementos de gravação naquele tempo, de facilitação. Hoje é tudo muito simples. Mas quando você lê o Apocalipse, a começar, por exemplo, dos cavaleiros do Apocalipse, é óbvio que se está falando de fenomenologia histórica, cíclica. O Apocalipse é um livro que cresce, como eu já expliquei milhares de vezes, numa espiral crescente. Então ele começa no Império Romano, e a ambientação dele é toda em Roma. E ele termina em Roma. E o juízo final dele é em Roma. Só que Roma é só uma maquete, é só um arquétipo do Apocalipse que continuava para além do cenário romano, crescendo como uma espiral crescente até chegar ao clímax. Agora, ele sempre repete de maneira aumentada os ciclos passados. Sempre. Sempre. Ele vai, à medida em que a história vai passando, ele aumenta. Os ciclos anteriores se repetem com pequenas fisionomias alteradas, mas o mesmo espírito, só que mais intenso e mais aumentado, até chegar ao momento de clímax final. E todos esses ciclos são ciclos produzidos pelo homem, na relação de uns com os outros, relação com a natureza. Você tem no Apocalipse 80% das calamidades são aquelas produzidas pelo homem. É cavalo branco, que é a hegemonia, não confundam com o cavalo lá de trás do Apocalipse, que vem tinto de sangue,
com uma faixa escrito Verbo de Deus, aquele ali é arquetipia de Cristo. Mas o de Apocalipse 6 não, é fenomenologia histórica. É o cavalo que vem com a hegemonia, Pax Romana. Ele estava se referindo de maneira imediata a Roma. Antes de Roma, ele estava se referindo a Alexandre o Grande. Antes de Alexandre o Grande, ele estava se referindo a Xerxes. Antes de Xerxes, a Nabucodonosor, ou a qualquer um outro. Todos chegam querendo impor a sua Pax. Pax egípcia, Pax persa, Pax romana, Pax trumpiana. Querem estabelecer o seu status, hegemonia, dominação. O que isso produz? Cavalo vermelho. Guerra. O que o cavalo vermelho produz? Crise econômica, fome, balança, oferta caríssima, procura desesperada, produtos em falta. É o que o terceiro cavalo simboliza. E ele é seguido pela morte, pelo cavalo da morte, o baio. Por quê? Hegemonia produz guerra, guerra produz crise econômica com guerra, com hegemonia produz morte. Aí o que acontece? As almas embaixo do altar, clamando: até quando, Senhor Deus? Que imagem poderosa do inconsciente coletivo da humanidade, da medida da iniquidade, clamando por reviravoltas na terra. Aí começam os ciclos. Os homens fazem todas essas maldades, os homens poluem os mares ficam poluídos. Os homens arruinam a natureza fica arruinada. O Apocalipse é também um tratado de meio ambiente implacável. No fim você vê que as duas grandes calamidades do Apocalipse são do homem contra o homem, do homem contra a natureza, e a natureza revoltada contra a intervenção do homem. O homem tentando controlar todos os homens hegemonicamente. O que a besta que emerge do mar faz? O que a grande Babilônia faz? Hegemonia, controle. E a natureza se revoltando contra todas essas ações perversas da humanidade. Só que a linguagem do Apocalipse é simbólica. Caiu uma estrela que envenenou os mares. Caiu uma coisa que vinha cheia de veneno, de absinto, que envenenou as águas das fontes, dos rios. Se está descrevendo a maior e mais brutal de todas as crises ecológicas. Mas não é a vingança de Deus. Quando Deus se vinga de alguma coisa, o suspiro da tristeza dele já nos consome. O homem é aquele que é o juiz, que é a sentença, que é a desgraça, que é o carcereiro e que é o réu de si mesmo. Nós somos nossa própria miséria. E o Apocalipse termina com misericórdia. Uma cidade santa onde todos os povos da terra entram, todas as culturas, de todas as nações, cristãs ou não cristãs, até cristãs podem entrar lá. A porta aberta para todos os lugares. E no fim, o inferno, o diabo, falso profeta, tudo isso são extintos. Deixam de existir no lago de fogo. Então eu leio o Apocalipse e digo: que bom, isso tudo termina sem perversidade. Haverá uma hora em que a idiotice será salva pela sanidade. E todo mal cairá em extinção. E aqueles que amam a consciência, o bem e o amor terão acesso à cidade ressurreta, glorificada, à sociedade transcósmica dos filhos de Deus. É assim que termina o Apocalipse, meu filho. VMVTV, o canal é você.